Fala galera, tudo tranquilo? Bom, hoje estou trazendo aqui o deck de Yosenju. Caso vocês não tenham visto o meu pack opening, que foi uma porcaria, eu tinha conseguido só uma cópia de cada um desses duas cartas aqui SR, mas depois eu consegui pegar mais algumas gemas e fui lá e consegui pegar mais cópias dele. Enfim, o deck é muito divertido, tem os combos fortes, e vamos lá que eu vou tentar explicar o deck, já que é um deck novo, eu vou ter que explicar tudo do zero porque ninguém conhece as cartas direito. Vamos lá, os monstros principais do deck é Yosenju Kama 2 e o Yosenju Kama 3. Kama 1 a Konami está aguardando para lançar em uma box grande futura aí, o R é claro, e provavelmente vai fazer o deck ficar 1000 vezes melhor do que ele já é. Mas enfim, o Kama 2 e o Kama 3. Os dois têm o efeito de quando é invocado por invocação normal, assim que ele acaba de ser invocado, você pode invocar um outro monstro Yosenju por invocação normal. E o mais importante de tudo é que quando você invoca, vamos supor, o Kama 2 e com ele invocou o Kama 3, assim que ele entra ele já pode buscar um outro, e com isso ir enchendo o campo de monstros. Outro efeito do Kama 2 é que ele pode atacar o oponente diretamente, mas se fizer isso, o dano de batalha é reduzido pela metade. Já esse cara aqui, quando um outro monstro Yosenju que você controla der dano de batalha ao seu oponente, você pode buscar uma carta Yosenju do seu deck para sua mão, exceto ele mesmo. Essas duas cartas são as cartas principais para fazer os combos, e os outros cards Yosenju que a gente está usando aqui para combar com o normal summon deles, que te deixa fazer outro normal summon, é o Isna e o Tsujiki. Importante falar também que todos quatro têm o efeito que no final do turno, quando ele é invocado por invocação normal, ele volta para sua mão. Isso é um padrão desses quatro monstros aqui. Tem outros dois que a gente está usando que não tem esse efeito, mas vamos falar desses dois aqui primeiro. Todos dois têm dois efeitos que você pode usar ou na sua mão ou em campo. O Isna na sua mão, você pode descartar essa carta e nesse turno seu oponente não pode ativar cards ou efeitos quando um ou mais monstros Yosenju forem invocados por invocação normal ou especial. Ou seja, ele protege de comporta, por exemplo, e outras coisas que o oponente tente usar assim que você invoca os monstros. E o efeito dele quando está em campo é que se você controlar um outro monstro Yosenju, você pode comprar uma carta. Agora o Tsujiki, efeito na sua mão. Durante a etapa de dano de qualquer duelista, quando o monstro Yosenju que você controla batalhar com o monstro do oponente, você pode descartar ele da sua mão pro cemitério e o seu monstro vai ganhar 1000 de ataque até o final desse turno. E o efeito dele em campo é que você pode selecionar um monstro Yosenju seu e ele ganha 1000 de ataque até o final do turno. Os combos que dá para fazer com esses caras aqui são bem insanos. Nos replays vocês vão ver. Agora, por mais que esses dois aqui sejam o core do deck, o que faz o combo rolar, tem outra carta aqui, que é essa, o campo do treinamento Yosen. Na minha opinião, é tão importante quanto esses caras aqui. Porque essa carta faz o deck rodar muito e você compra o que está precisando para você montar seu combo. Essa carta é muito boa. Vamos lá. Sempre que um ou mais Yosenjus forem invocados por invocação normal ou especial, você coloca um marcador nessa carta. E uma vez por turno você pode remover marcadores dessa carta para ativar um dos dois efeitos que essa carta tem. Se você remover um marcador, até o final do turno todos os seus monstros Yosenju vão ganhar 300 de ataque. É um efeito razoavelmente bom, mas o melhor efeito é o segundo, que se você remover 3 marcadores, você pode adicionar uma carta Yosenju do deck ou cemitério, que é muito importante, ou do cemitério para sua mão. Ou seja, essa carta aqui vai fazer você reciclar, por exemplo, as suas armadilhas, ou por exemplo o Tsujiki que você descartou para poder dar ataque para um monstro seu. E para combater com essa carta aqui, a gente tem o Yosenju o Kodan. Essa carta aqui em campo, você pode tributar ela para escolher um card de campo de treinamento Yosen e colocar 3 marcadores nela. E a outra coisa que deixa esse card muito forte para combater com esse daqui é que você pode banir ele do seu cemitério para poder fazer mais uma invocação normal de um monstro Yosen. Ou seja, você colocou esse card em campo, invocou ele, só nisso ele ganha um marcador. Ativa o efeito dele, ele vai para 4 marcadores, você vai poder usar
O segundo efeito de remover 3 marcadores e buscar um card do seu deck que você precisa para poder combar. Fora isso, você vai poder ativar o efeito dele no cemitério, que vai deixar você fazer outra Normal Summon nesse turno. Aí sim você vai poder usar o Kama 2 ou o Kama 3 e montar o seu combo. Essa carta aqui é muito forte quando você começa com esses dois aqui na mão. Vamos falar das traps agora. A gente tem 2 traps aqui e eu consigo dividir elas entre essa daqui te protege no seu turno e essa daqui te protege no turno do oponente. Não funciona bem assim, mas é uma forma meio fácil de explicar. Essa daqui, que é a ultra rara, que é a mais complicada de conseguir. Se você não controlar nenhum monstro, você revela até 2 monstros de Yosenju com nome diferente da sua mão e escolhe o mesmo número de cards do oponente virado para cima e devolve para a mão dele. Você só pode ativar uma carta dessa por turno. Ou seja, normalmente você vai invocar seus Yosenjus e no final do turno eles vão voltar para sua mão. E com essa trap aqui em campo, com eles na sua mão, você vai poder devolver cartas do oponente para a mão dele. E essa armadilha aqui é uma armadilha de resposta. Quando um card de magia, armadilha ou efeito de monstro for ativado e você controlar pelo menos um card de Yosenju, e todos os monstros com a face para cima que você controlar forem monstros de Yosenju, você nega essa ativação. Ou seja, por isso que eu digo que ela te protege no seu turno. Você vai invocar seus monstros e caso o oponente tente ativar alguma coisa, com essa carta você vai negar. E as últimas 2 cartas que a gente está usando aqui é o Furacão e o Sen. Você paga 800 pontos de vida para poder ativar ela. E uma vez por turno, se um monstro Yosenju com face para cima voltar para sua mão, você pode escolher uma carta do oponente e devolver para a mão dele. É só uma carta, ou seja, é uma vez por turno que você pode fazer isso. E caso você não faça isso nesse turno, ela é destruída. Ela é uma carta mais ou menos, quando funciona te ajuda bem, mas às vezes ela não é tão útil assim. Pode ser que na versão mais otimizada desse deck, que eu vou continuar jogando com ele bastante, porque eu gostei muito dele, talvez essa carta saia para entrar uma outra carta. E a outra carta que a gente está usando aqui é Yosenju Oian. Quando um monstro do oponente declarar um ataque direto, você pode enviar um monstro Yosenju da sua mão para o cemitério, ou seja, você vai ter que jogar um monstro seu fora para invocar ele em campo. Você só pode fazer isso uma vez por turno. No começo da etapa de dano, caso o seu oponente te ataque ou você ataque o oponente, você pode ativar o efeito dessa carta e fazer com que até o final do turno o ataque e a defesa dessa carta se tornem o ataque do monstro com quem ele está batalhando. Ou seja, ele é bom para dar um crash e você destruir tanto o seu monstro quanto o monstro do oponente. Porque se essa carta for destruída em batalha e enviada para o cemitério, você pode adicionar uma carta Yosenju do seu deck para sua mão. Mais um combo interessante para fazer com ele é você atacar, ativa o efeito dele, ele vai copiar o ataque do monstro do oponente e você descarta o Tsujiki da sua mão para dar os 1000 pontos de ataque para ele. A habilidade que a gente está usando é o Laço que Une, porque é muito fácil com esse deck você colocar 3 monstros em campo, então 300 pontos de ataque para cada um é bem bom. Enfim, esse é o deck, eu falei pra caralho. E vai dar até trabalho para editar isso tudo que eu falei. E uma última coisa que eu preciso falar é que caso você tenha só 2 cópias de cada dessa aqui, dá para rodar. E caso você tenha só 2 dessa daqui também dá, porque você tem formas de buscar ela. Como por exemplo, quando esse cara é destruído, você pode buscar tanto o Kama 2 ou 3, ou essa trap que é muito importante. Com essa carta aqui, com 3 marcadores, você pode buscar qualquer um dos 3 também. Mas eu não sei, eu vou continuar fazendo testes com esse deck e quando eu tiver uma versão mais otimizada, não que essa seja ruim, essa é bem boa, mas quando eu tiver uma mais otimizada eu trago pro canal. Então é isso, falei demais, muito obrigado para você que viu até aqui, se inscreve no canal e é isso aí, até mais.
You